Seja bem-vindo a essa aula do nosso controle da ansiedade. Esse evento vai ser para te ajudar a usar coisas do dia a dia, hábitos, mudança de hábitos, pequenos ou grandes, para você conseguir controlar melhor sua ansiedade e não precisar mais ficar convivendo com isso. Eu sou Natália Miranda, sou formada em Química pelo UFMG e ao longo da minha jornada eu precisei conhecer a aromaterapia até que eu me formei nessa área também. Vou explicar para você o que é aromaterapia e como que eu cheguei nisso. Durante toda a minha formação, eu não conseguia ter um bom desempenho nas provas da minha faculdade, apesar de eu saber a matéria, eu estudava muito, eu sabia a matéria, chegava na hora da prova, eu não conseguia fazer pelo simples fato de estar ansiosa. Eu ficava muito ansiosa, eu tinha o famoso branco. Quem aqui passa por isso vai se identificar com o que eu tô falando, porque por mais que a gente saiba o conteúdo todo, a gente estuda, a gente não é incapaz, mas chega na hora da prova, a gente literalmente não consegue fazer nada, e por mais que a gente lute para melhorar aquela situação, para tentar lembrar, mais ansioso a gente fica. E foi justamente todo o processo que eu passei durante a minha formação que me levou até aqui e a estar te passando tudo o que eu consegui adquirir com esse perrengue. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar com cosméticos naturais, comecei a fazer minhas próprias formulações e então eu criei a Natural, que é a minha empresa de cosméticos naturais. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu vi que eu precisava conhecer muito sobre óleos essenciais. E assim como talvez muitos de vocês que estão assistindo aqui, eu subestimava os óleos essenciais. Eu já tinha ouvido falar neles, mas eu não sabia o que era. Os óleos essenciais, para mim, nada mais era do que essência ou alguma coisa que não tivesse tanta importância ou tanto poder terapêutico. E então foi que eu precisei conhecer mais sobre eles e fui fazer um curso. Quando eu fiz esse curso, eu me encantei com os óleos essenciais e com o que ele trouxe para mim, porque durante todo o tempo eu era uma pessoa ansiosa e eu não tinha controle disso, tanto que eu custei a descobrir que eu tinha ansiedade, que o meu problema era ansiedade, porque eu era assim o tempo inteiro. Então, para mim, não tinha não tinha um outro estado. O que fica muito difícil da gente descobrir que a gente precisa de alguma ajuda, né? Então, eu vou começar mostrando para você o que realmente é a ansiedade, porque talvez você que esteja aqui ache que pode não passar por isso, ou você acha que passa por isso e na verdade não é. Então, vamos lá. O que é a ansiedade? No nosso cérebro primitivo, né? Na verdade, ele é uma proteção contra ameaças. Então, o nosso cérebro, ele tem aqui tem várias regiões, né, que se ativam em determinados momentos, e o córtex pré-frontal, ele é a parte do nosso cérebro responsável pela nossa mente pensante, aquela tomada de decisão e tudo. A amígdala, ela fica aqui na parte mais interna. Ela é uma região de ação, onde a gente não precisa raciocinar para usá-la. Ela é a nossa reação mesmo, quando a gente precisa fugir de alguma coisa, quando a gente precisa ter uma reação rápida, sem ficar pensando, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Então é ela que é responsável por isso, justamente para a gente ter uma proteção, para a gente não morrer, né? E o problema disso aí, a ansiedade, ela não é em si um problema. O problema é isso ser de forma exagerada e isso acontecer com coisas que não são ameaças reais. Porque a gente fica vivendo isso e a gente não consegue liberar tudo o que o nosso organismo produz para preparar a gente para fugir dessa ameaça, já que ela não é real. A gente não vai precisar fugir e não vai liberar. E o que acontece para a gente conseguir se proteger é a liberação de neurotransmissores. Primeiro eu quero te contar o que é um neurotransmissor, para depois a gente ver quais são eles que são liberados e quais as reações que o nosso corpo tem diante de cada um deles.
Então, aqui é não um desenho de um neurotransmissor, mas sim da fenda sináptica. Olha só, esse buraquinho que tem aqui, ó, ele é chamado de fenda sináptica, que é onde acontecem as sinapses. A sinapse é a comunicação que a gente tem entre um neurônio e outro. Essas bolinhas laranja aqui, onde a gente tem umas bolinhas aqui dentro, são vesículas, onde os nossos neurotransmissores ficam guardados. E quando ela chega aqui nessa parte, ele é liberado e passa para o outro lado para receptores que vão receber as mensagens. Então, os neurotransmissores, eles são moléculas que passam entre um neurônio e outro, trazendo informações. Essas informações são formas que a gente deve reagir de acordo com cada momento, com cada situação em que a gente estiver vivendo. Então, quando a gente tem ansiedade, neurotransmissores são liberados aqui para o nosso corpo conseguir reagir diante dessa situação. E os principais que são desregulados é a adrenalina, o cortisol, que não é um neurotransmissor, ele é um hormônio produzido lá na nossa glândula suprarrenal. A nossa dopamina é um neurotransmissor e a serotonina. Então, a gente tem formas de desregulação diferentes, que eu vou mostrar aqui cada uma delas. E, diante disso, as reações que a gente tem são diferentes também. Então, vamos lá. Diante de uma ansiedade real, o nosso corpo ele fica se preparando para fugir. E com isso, vem aquelas sensações que a gente sente durante uma crise de ansiedade. Vamos ver cada uma delas para você tentar identificar se é isso realmente que você sente. O nosso cérebro, ele fica incapaz de pensar. Por quê? Ele não precisa, pensando nesse preparo que o corpo tem, que é para fugir, a gente não precisa raciocinar quando a gente está fugindo. A gente só precisa agir, a gente precisa mais do corpo do que da mente. Então, o cérebro ele fica muito mais voltado para as sensações físicas que a gente tem do que para ficar raciocinando, ficar fazendo conta, ficar pensando eu vou ali, eu vou aqui. Ele não vai fazer isso. Ele vai só agir. Então, o foco deixa de ser da mente e passa a ser para o corpo. O nosso coração, o nosso músculo, eles têm mudanças também. O nosso coração, ele passa a bater muito mais rápido, então é por isso que muitas pessoas têm aquela sensação de palpitação, de coração acelerado, e isso às vezes acontece num pico só, e tem pessoas que em momento de crise fica assim por algum tempo, e isso acontece porque o nosso corpo está preparando os nossos músculos para conseguir fugir. E eles vão ficar mais tensos, eles vão receber muito sangue e vão ficar mais tensos. Por isso que muitas pessoas, quando têm uma ansiedade constante, elas tendem a ter dor muscular, dor nas costas, por causa disso, porque o músculo está ficando tão tenso de tanto sangue que está chegando nele, que a pessoa começa a ter essas dores constantes. No nosso pulmão, o que acontece? Em momento de fuga, momento de ansiedade e um estresse também, que a gente pode considerar, a gente tem uma respiração mais curta. Na última aula, a gente vai falar sobre as técnicas de respiração, para a gente entender também qual que é a respiração correta e qual que é a inadequada, principalmente se você estiver passando por algum momento de ansiedade, por menor que ele seja. Então, o nosso pulmão vai receber menos oxigênio, porque você vai respirar muito rápido, porque quando você... É só a gente fazer a analogia e pensar no momento de fuga mesmo. Quando você precisa fugir, o seu corpo precisa agir rápido. Então, você vai respirar muito rápido e, com isso, você não vai conseguir fazer aquela respiração profunda. Quem é que, quando está fugindo, fica pensando, eu tenho que respirar usando o diafragma, fazer uma respiração profunda? Não, você vai respirar de forma mais ofegante. E o intestino, o que acontece com ele é o seguinte: algumas pessoas, quando tem um pico de ansiedade e tem alguma coisa ali que ainda não passou totalmente pelo trato, né, gastrointestinal, a pessoa tem às vezes uma diarreia, uma dor de barriga, porque o corpo
vai eliminar o que tiver ali para deixar o corpo mais leve para aquele momento de fuga. Não é com todas as pessoas que isso acontece. Algumas pessoas, elas têm também uma prisão de ventre. A pessoa fica com o intestino preso diante de situações ansiosas. Por quê? A gente consegue pensar isso também pela questão da luta e da fuga. Quem é que precisa ir ao banheiro quando está fugindo? O corpo não vai te preparar para ir no banheiro nesse momento. Ele vai te preparar para usar toda a energia que você tem para fugir. Então, por isso que o intestino ele para de funcionar, porque para você conseguir ir no banheiro, ele precisa ter os movimentos, isso vai gastar energia do seu corpo e não é nesse momento que ele vai fazer isso. Os vários tipos de ansiosos, né? Os principais, nós temos os dois principais, que é aquele que fica mais agitado e aquele que fica mais depressivo. Nos comentários dessa aula, eu queria que você colocasse que tipo de ansioso que você é. Se você ainda não sabe identificar isso, nos próximos slides você vai conseguir identificar qual dos dois tipos que você é. Na verdade, a real ansiedade é aquele que fica agitado e não o depressivo. O depressivo é mais aquela pessoa que já sofreu com ansiedade por muito tempo e passou a desenvolver um quadro bem depressivo mesmo, que às vezes pode até ser uma real depressão. O agitado, o que acontece com ele? Ele vai ficar com a adrenalina e o cortisol muito alto, porque quando a gente, no primeiro momento da ansiedade, a adrenalina é produzida para fazer todo aquele preparo que eu contei para vocês do nosso corpo, e acontece que ela ficando ali por muito tempo, você precisando, o seu organismo produzindo ela por muito tempo, vai passar a ter uma produção de cortisol também. O cortisol ele não é de tudo ruim, a gente vai chegar nessa parte também. Só que ele ficar em excesso vai fazer você ficar uma pessoa extremamente agitada, irritada, vai começar a ter vários problemas de saúde. E nisso, a nossa dopamina também é descontrolada. A nossa adrenalina ela é produzida por meio da dopamina, uma se transforma na outra. Então, se a nossa adrenalina foi produzida ali, a dopamina deixou de existir um pouquinho. Se ela deixou de existir um pouquinho, a gente vai ter uma demanda um pouquinho maior de dopamina. Então, ela tende a aumentar também. Então, são esses três hormônios, neurotransmissores e hormônio que são desregulados naquela pessoa que é o ansioso agitado e aquele que tem dificuldade em comer quando está ansioso. E você já vai entender por que essa pessoa fica com dificuldade de comer nesses momentos. Olha só, esse aqui é o nosso estômago. No nosso estômago, a gente produz o ácido gástrico, que é produzido para nos ajudar na digestão dos alimentos que entram ali. E ele é produzido quando o seu corpo está pedindo por alimento. Mas veja bem, se você está em momento de fuga, o seu corpo está produzindo muito cortisol, você está com uma elevação do cortisol. Se você está com essa elevação do cortisol, o que vai acontecer é que o seu corpo não vai querer parar de fugir para comer. E se você não está preparado para comer, porque o seu corpo não está pedindo por isso, essa produção de ácido gástrico aqui, ó, ela vai ser prejudicada. Significa que você não vai sentir fome, e se você comer sem ter fome, você vai ter alguns problemas aí que a gente vai ver na próxima aula. Mas a gente tem essa parte aqui do nosso aparelho gastrointestinal, o início dele, né? Não o início, começa na boca, na verdade, a digestão. Mas você vai ter isso aqui prejudicado com certeza se você ficar com o seu nível de cortisol elevado. E a disfunção no sono acontece pelo seguinte: de manhã a gente tem cortisol, de noite a gente tem melatonina, e para essa melatonina ser produzida, o nosso cortisol abaixa. Se a gente
tem muito cortisol, ele vai ficar alto por muito tempo e a gente não vai conseguir produzir a melatonina. Você vai ficar com cortisol lá de noite e vai começar a ter insônia. Isso tudo se deve ao fato de você estar passando por ansiedade ou uma situação de estresse. O depressivo é aquele que já ficou muito tempo ansioso e por causa disso, esses neurotransmissores aqui ficaram prejudicados, a serotonina e a dopamina. A dopamina, nesse caso aqui, ela está baixa e não alta. E a serotonina também baixa. Vamos ver o que é cada um deles. A serotonina é o nosso neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela felicidade. E a dopamina pelo prazer e satisfação. Então, se esses dois estão baixos, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ficar triste, desmotivada a fazer as coisas e buscando fontes de prazer externa. Por exemplo, comida. Então, uma pessoa que, quando está em ansiedade, ela tende a comer muito, isso já é uma ansiedade mais elevada a ponto de a pessoa estar com a dopamina muito baixa. Tá? É só isso que faz a dopamina ficar baixa? Não, tem várias coisas, mas como a gente está falando aqui dentro de um contexto da ansiedade, eu falo só em relação a isso aqui. Então, o que faz a serotonina ficar baixa? Se você tem a dopamina alta por muito tempo, a liberação da serotonina começa a diminuir. E isso é como se fosse uma reação em cadeia. Um desequilibrou, os outros vão puxando e vai desequilibrando todo mundo. Então, a dopamina ficou alta por muito tempo, a serotonina vai ser prejudicada, vai abaixar. E quando a dopamina fica alta por muito tempo, depois ela tende a abaixar por causa de um feedback negativo. Se tem muito, o corpo para de produzir. Se o corpo para de produzir, ele volta a produzir porque está com pouco. Só que isso aí já gerou um desequilíbrio muito grande. E essa primeira aula eu fecho por aqui. Na próxima aula eu vou falar para você o que leva a tudo isso, o que leva a essas desregulações, o que você tem feito no seu dia a dia que pode estar contribuindo para isso. E então na última aula a gente vai ter algumas coisas que vão ajudar você no dia a dia a conseguir minimizar todos esses problemas. Muito obrigado para você que esteve aqui nessa aula e eu espero que você venha amanhã para ver o que no seu dia a dia você está fazendo para contribuir para que essas coisas estejam acontecendo e então conseguir minimizar todas essas coisas que você tem sentido.